Onça ataca caçador e o desfecho foi bravo demais. João Mendes jamais imaginou que aquela manhã mudaria sua vida para sempre. Ao lado de Carlos Santana e Pedro Nogueira, ele adentrava a densa floresta. O silêncio da mata era pesado, quebrado apenas pelo som distante de pássaros. Mas algo, escondido, observava cada passo, cada movimento dos caçadores atentos. Uma onça pintada, imponente e silenciosa, rondava a trilha sem ser notada. O instinto de sobrevivência se tornaria o maior desafio da vida de João. A tensão era palpável e ninguém poderia prever o ataque que se aproximava. João respirava fundo, sentindo o cheiro úmido da mata que se estendia à frente. Carlos alertava para o cuidado, lembrando que a região era famosa por onças. Pedro, curioso e impaciente, seguia mais adiante, tentando vislumbrar a fauna. Cada galho quebrado parecia o sinal de alerta para os caçadores atentos. O sol filtrava-se por entre as copas, criando sombras que pareciam armadilhas. De repente, um estalo próximo chamou a atenção de João, que congelou no lugar. Ele ergueu os binóculos, procurando qualquer movimento que denunciasse perigo. Carlos segurou o braço de Pedro, sinalizando que ficasse em silêncio absoluto. Um rugido baixo e ameaçador ecoou entre as árvores, e a pele de João arrepiou. A onça pintada surgia à distância, movendo-se com graça e ferocidade silenciosa. Cada passo da felina parecia calculado, como se soubesse exatamente onde ir. João sabia que qualquer movimento brusco poderia desencadear um ataque imediato. Pedro tentou recuar, mas Carlos segurou sua mão, lembrando que era preciso calma. A onça se aproximava, seus olhos fixos, calculando, pronta para o momento certo. O coração de João batia acelerado, cada som da floresta parecia amplificado. Eles avançavam lentamente, tentando manter a calma, sem perder a postura. A tensão entre os três aumentava a cada passo, como se o ar tivesse peso. O rugido voltou, agora mais próximo, fazendo o chão tremer sob a força do felino. João sentiu um arrepio intenso percorrer a espinha, pressentindo o iminente ataque. Carlos sussurrou instruções, mas cada palavra parecia perder-se num silêncio mortal. A onça desapareceu por um instante entre a vegetação, deixando um vazio inquietante. Um galho quebrado novamente indicava que ela nunca havia saído de perto deles. Pedro respirava com dificuldade, temendo que cada movimento pudesse ser o último. João ajustou sua postura, preparado para qualquer reação inesperada da onça. O cenário parecia congelado, como se a própria floresta contivesse a respiração. A felina reapareceu de repente, suas manchas se confundindo com a luz e a sombra. João percebeu a intensidade do olhar da onça, refletindo sua força e astúcia. Carlos tentou se posicionar entre Pedro e a onça, mantendo postura defensiva firme. Um rugido mais alto ecoou, estremecendo a terra sob seus pés com uma força brutal. O medo se misturava à adrenalina, e cada um sentia o perigo iminente no ar. A onça avançava lentamente, mas com passos silenciosos e mortalmente precisos. João sentiu o instinto falar mais alto, cada músculo preparado para reagir. Pedro não conseguia tirar os olhos da fera, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Carlos sabia que qualquer distração poderia custar caro, cada segundo importava. Um estalo repentino fez todos saltarem e a onça atacou com velocidade impressionante. João se jogou para o lado, tentando evitar o impacto direto das garras afiadas. Pedro gritou, mas Carlos manteve o controle, segurando-o firme para não se perder. A onça acertou João com um golpe que o jogou contra a árvore. O chão tremeu. A dor atravessou seu corpo, mas ele sabia que precisava manter a consciência. Carlos avançou com um galho grosso, tentando afastar o animal com precisão e coragem. A onça recuou por um instante, estudando cada movimento de seus alvos com astúcia.
João respirava com dificuldade, seu corpo tenso, cada instante uma questão de vida. Pedro encontrou coragem para pegar uma pedra, atirando-a na direção da onça feroz. O impacto não a deteve, mas a distração foi suficiente para criar uma brecha. Carlos gritou, chamando João para recuar rapidamente, antes que o ataque continuasse. A onça avançava novamente, saltando com força, mas João conseguiu desviar a tempo. O sangue escorria de um arranhão profundo, lembrando o perigo real da situação. Pedro tremia, incapaz de acreditar na velocidade e força da felina diante deles. A luta pela sobrevivência tornava-se cada vez mais intensa e imprevisível. O suspense crescia a cada instante, a onça calculando, os caçadores tentando reagir. João percebeu que precisava pensar rápido para não se tornar vítima da onça feroz. Carlos se posicionou entre a felina e os amigos, protegendo com toda a sua experiência. Pedro buscava qualquer ponto de fuga, mas a mata parecia cercá-los por todos os lados. A onça recuava e avançava, mantendo a atenção fixa em João, seu alvo principal. Cada som da floresta parecia amplificado, cada galho quebrado aumentava a tensão. João respirava fundo, tentando manter a calma, apesar da dor e do medo intenso. Carlos gritava instruções, mas as palavras pareciam perdidas no caos da floresta. Pedro notou uma árvore próxima que poderia ser usada como proteção temporária. A onça avançava novamente, sua ferocidade evidente em cada músculo tensionado. João saltou atrás da árvore, evitando outro ataque mortal que poderia ser fatal. Carlos tentava manter a distância, desviando os ataques com movimentos calculados. A felina não desistia, cada investida parecia mais precisa e mortal que a anterior. Pedro percebeu que a coragem de Carlos e João era sua única chance de sobreviver. O sol baixava, criando sombras ainda mais traiçoeiras entre a vegetação densa. O rugido da onça ecoava, lembrando que a qualquer instante o perigo podia ser fatal. João segurava a dor, cada respiração pesada, indicando a gravidade da situação. Carlos atacava com o galho, tentando afastar a felina com força e precisão. A onça recuava por um instante, avaliando seus próximos movimentos mortais. Pedro finalmente encontrou coragem para ajudar, atirando galhos na direção do animal. A distração foi suficiente para criar uma brecha e permitir que todos respirassem. Mas a tensão não diminuía. A onça continuava à espreita, pronta para atacar. João sabia que precisava de um plano rápido para sobreviver a mais uma investida. Cada segundo era decisivo. Cada passo em falso poderia significar o desastre. A floresta parecia observar, silenciosa, o confronto que se desenrolava ali. O momento da verdade se aproximava. A onça calculando, os caçadores preparados. A onça avançou novamente, desta vez com uma fúria que parecia incontrolável. João desviou por pouco, sentindo a força do impacto nas pernas e nos braços. Carlos empurrou Pedro para o lado, protegendo-o da investida mortal da felina. O coração de João batia forte, cada respiração pesada revelando a adrenalina. Pedro tremia, incapaz de acreditar na força e velocidade da onça feroz. Carlos mantinha o controle, usando o galho como escudo e distração eficaz. João viu uma abertura, uma pequena chance de fugir do ataque certeiro da onça. Ele recuou lentamente, calculando cada movimento com extrema cautela e precisão. A onça investia novamente, mas João desviava, utilizando cada segundo a seu favor. Pedro encontrou coragem para gritar, tentando assustar a felina por instantes. O rugido ecoou alto e a onça parou por um breve instante, avaliando o perigo. João respirou fundo, sabendo que aquele instante poderia mudar tudo de vez. Carlos preparou um último movimento para afastar o animal e garantir segurança.
A onça recuou levemente, permitindo que João e Pedro se reposicionassem rapidamente. O confronto parecia eterno, cada momento um teste de coragem e resistência. João percebeu que precisava de uma estratégia definitiva para sobreviver à investida. Pedro segurava-se firme, tentando não sucumbir ao medo e à tensão extrema. A onça parecia calcular cada passo, pronta para atacar com força total a qualquer momento. Carlos avançou com um golpe certeiro, afastando a felina para garantir uma brecha. João correu para um ponto seguro, aproveitando a distração proporcionada por Carlos. A onça ginou rapidamente, olhando fixamente para os caçadores, pronta para mais. Pedro finalmente encontrou coragem para se mover, seguindo João em direção à segurança. Cada segundo era vital, cada movimento determinava se sobreviveriam ou não. O confronto atingia seu ápice, tensão e perigo pairando sobre todos na mata. Mas a força e inteligência da felina ainda mantinham o suspense e o medo vivos. João percebeu algo inesperado. A onça parecia hesitar, avaliando um novo movimento. Carlos aproveitou para reposicionar Pedro atrás de uma árvore maior e mais segura. A felina não recuava totalmente, mas seus olhos mostravam confusão e alerta extremo. João respirava fundo, sentindo uma chance real de virar a situação a seu favor. Pedro observava com cuidado, pronto para qualquer reação da onça pintada feroz. Carlos manteve-se firme, pronto para intervir caso a felina avançasse novamente. Um novo estalo indicou que a onça estava decidindo seu próximo ataque mortal. João calculou cada passo, movimentando-se com cautela para não chamar atenção. A onça avançou lentamente, mas não com a fúria inicial, parecia mais cautelosa. Pedro percebeu que a situação poderia mudar se continuassem mantendo a calma. Carlos sinalizou para que João mantivesse postura firme, pronto para qualquer ataque. A felina recuou levemente, dando espaço suficiente para que os caçadores respirassem. João percebeu que a onça estava avaliando uma possível fuga ou distração. Pedro finalmente se acalmou, percebendo que o perigo imediato diminuía um pouco. Carlos analisava cada gesto da onça, pronto para proteger os amigos com rapidez. A tensão continuava, mas uma nova esperança surgia diante do olhar atento dos caçadores. João decidiu avançar lentamente, usando a distração da felina para se aproximar de saída. Pedro seguiu o plano, mantendo distância segura e observando cada movimento da felina. A onça parecia intrigada, calculando cada gesto, mas sem atacar com a fúria inicial. Carlos manteve a atenção máxima, pronto para qualquer reação inesperada da onça pintada. João sentiu que finalmente poderiam escapar, aproveitando a hesitação do animal feroz. Pedro respirou aliviado, mas manteve postura firme, sabendo que qualquer passo errado custaria. A onça, apesar da hesitação, ainda era uma ameaça viva, silenciosa e mortal. João avançou cuidadosamente, guiando Pedro para fora do ponto de perigo imediato. Carlos seguiu atrás, garantindo que a fuga fosse segura e que ninguém se ferisse mais. A onça observava de longe, ainda alerta, mas parecia menos inclinada a atacar agora. João aproveitou o momento, mantendo postura firme e protegendo Pedro com atenção. Carlos liderava o caminho, mantendo distância segura da felina feroz e imponente. O trio avançava lentamente, cada passo cuidadosamente calculado na mata densa. O silêncio retornava parcialmente, mas cada som ainda carregava tensão e perigo. A onça permanecia imóvel, avaliando a situação com inteligência e paciência. João percebeu que a chance final de escapar estava próxima, mas não podia falhar. Pedro respirava fundo, cada segundo aumentando a adrenalina e a cautela necessária. Carlos sinalizou para que avançassem juntos, mantendo a tensão máxima ao redor. A onça, de repente, deu um salto rápido em direção a um galho caído perto deles.
João aproveitou a distração para impulsionar Pedro e correr em direção à área segura. Carlos seguiu em seguida, mantendo postura firme, pronto para defender caso necessário. O ataque da onça falhou e a força de reação dos caçadores permitiu uma brecha. João sentiu alívio momentâneo, mas continuava atento, cada instinto ligado ao perigo. Pedro seguia firme, agora respirando com mais confiança, mas ainda cauteloso. Carlos mantinha vigilância total, percebendo cada gesto da felina, sempre pronto. A onça recuou, analisando os movimentos do trio, aparentemente desistindo momentaneamente. João aproveitou o momento para conduzir os amigos para uma clareira segura próxima. Pedro respirou fundo, finalmente sentindo o peso da tensão diminuir aos poucos. Carlos manteve o olhar na felina até terem distância suficiente para se sentirem seguros. A onça permaneceu na sombra, observando, mas sem mais atacar diretamente os caçadores. João percebeu que, apesar da bravura do animal, haviam conseguido sobreviver juntos. Pedro sorriu aliviado, ainda impressionado com a força e inteligência da onça pintada. Carlos respirou fundo, satisfeito por ter protegido os amigos e enfrentado o perigo. A floresta voltou a seu ritmo natural, mas a lembrança do ataque permaneceria intensa. João e os amigos avançaram lentamente, mantendo a atenção à menor movimentação. A onça pintada permanecia na distância, imponente, mas sem intenção de atacar. Cada passo parecia ecoar na mata, mas a tensão começava a se dissipar gradualmente. Pedro olhou para João, agradecido por sua liderança e coragem diante do perigo. Carlos sorriu brevemente, satisfeito por terem superado a ameaça mortal juntos. A luz do sol começava a atravessar a copa, criando uma sensação de alívio e segurança. João respirava profundamente, percebendo que haviam sobrevivido graças à estratégia. Pedro ainda tremia, mas agora com uma mistura de adrenalina e alívio real. Carlos mantinha a vigilância até terem distância segura, garantindo que ninguém se ferisse. A onça observava, mas parecia entender que o confronto havia terminado por enquanto. João agradeceu mentalmente por cada segundo de coragem que permitiu a sobrevivência. Pedro olhou ao redor, percebendo a beleza e o perigo coexistindo na floresta. Carlos guiou os amigos até uma trilha mais aberta, longe do território imediato da onça. A tensão diminuiu, mas a lembrança do ataque intenso ainda fazia o coração bater forte. João percebeu que a experiência os mudaria para sempre, ensinando sobre respeito à vida. Pedro ainda repetia mentalmente cada momento de tensão, lembrando o poder da felina. Carlos sorriu, reconhecendo que haviam superado algo que poucos poderiam imaginar. A onça retornou à mata densa, desaparecendo silenciosamente, deixando rastros de presença. João respirou fundo, percebendo que haviam vivido algo raro e de extremamente intenso. Pedro finalmente relaxou, absorvendo cada detalhe da experiência que jamais esqueceria. Carlos os conduziu para fora da floresta, garantindo que todos chegassem seguros. A onça havia sido a antagonista perfeita, testando coragem, estratégia e união do trio. João olhou para trás uma última vez, lembrando o rugido e a força do animal feroz. Pedro sorriu, ainda impressionado, sabendo que a história da onça viveria para sempre. Carlos fechou o caminho, ciente de que a experiência na mata ficaria marcada para sempre. João, Pedro e Carlos sobreviveram ao ataque feroz da onça pintada na floresta. A coragem, união e estratégia permitiram que enfrentassem o perigo real e mortal. Cada segundo do ataque mostrou a força e astúcia da onça, animal imponente. O trio aprendeu lições valiosas sobre respeito, cautela e sobrevivência na mata. O desfecho foi bravo demais, provando que a natureza sempre impõe seus desafios. A memória do ataque permanecerá viva, lembrando o quanto a coragem é essencial. A experiência mudou os caçadores, tornando-os mais atentos e respeitosos à vida. A floresta guardará para sempre a história da onça e do caçador que sobreviveu.